Numa noite chuvosa, ela entrou no meu táxi desconhecido. Eu, que pensava ser ela apenas uma passageira comum, entreguei-lhe R$ 700 sem pensar. Naquele momento, algo inesquecível começou. A diferença de idade, o olhar da sociedade, mas meu coração já não podia parar. Esta é a história real de um amor inesperado e emocionante que floresceu em meio ao lusco-fusco. Numa noite chuvosa, as luzes da cidade de São Paulo brilhavam no asfalto molhado. Eu, um taxista terminando meu dia, observava o brilho dos letreiros de neon e os passos apressados das pessoas com guarda-chuvas, perdido em meus pensamentos. Tinha sido mais um dia comum, com poucos passageiros. Em meio ao longo trecho de estrada, luzes, ruído e ar úmido, eu sentia a solidão familiar. Tudo mudou no instante em que uma mulher entrou correndo no meu táxi. Ela vestia um elegante casaco preto e seus cabelos estavam presos com suavidade. Mesmo em seus gestos apressados, havia uma elegância notável. Seu olhar misturava firmeza e uma estranha solidão. E naquele momento, senti algo além de uma simples passageira. "Para onde vamos?" perguntei. Ela me olhou por um instante e respondeu com uma voz baixa e suave. "Para os jardins, por favor. Está chovendo muito." Nesse breve momento, senti o contraste entre o calor que emanava dela e o ar frio. Ao fechar a porta do carro, sua mão roçou levemente na minha. A sensação foi instantânea, mas duradoura. Não foi um simples contato físico, foi de alguma forma uma conexão humana, o início de uma intimidade inexplicável. O táxi partiu e eu a observei. Ela olhava pela janela, contemplando as luzes da cidade borradas pela chuva. Na atmosfera silenciosa, tive a impressão de que ela escondia muitas coisas de sua vida. Por fora, parecia elegante e confiante, mas em seu olhar havia traços de uma vida suportada em silêncio. Dirigindo como de costume, fiz uma pequena pergunta. "Como foi o seu dia?" Ela hesitou por um momento, depois sorriu levemente e respondeu. "Foi tranquilo. Um dia agitado, mas comum." Nessas palavras, senti uma solidão que se assemelhava a uma certa tristeza. Naquele momento, senti o desejo de me aproximar dela como ser humano, ultrapassando a relação habitual entre motorista e passageira. Dentro do táxi, apenas o som das gotas de chuva na janela, o movimento rítmico dos limpadores de para-brisa e a suave melodia de uma bossa nova que tocava baixo, esses sons pareciam um cobertor envolvendo nossa conversa. Segurando o volante com mais firmeza, desejei, de alguma forma, proporcionar-lhe um pouco de conforto. Quando o carro se aproximou do destino, fiz algo que normalmente não faria. "Pode esperar um momento aqui?" disse, preparando R$ 700. Era mais do que o valor da corrida, mas senti um impulso de lhe oferecer um pequeno gesto de consideração. 1, 2, 3, 4. Ela arregalou os olhos, surpresa. Seu olhar vacilou, mas logo um sorriso se abriu. Foi um instante breve. Mas naquele sorriso senti uma gama de emoções. Surpresa, gratidão e talvez uma estranha emoção pelo calor recebido de alguém. Observei aquela emoção sutil por um longo tempo. Ao sair do táxi, ela abriu o guarda-chuva, virou-se e me olhou mais uma vez. O olhar foi breve, mas continha algo indescritível. Lembrei-me, depois de muito tempo, de como os seres humanos são capazes de ler e sentir o coração uns dos outros instantaneamente. No silêncio que ficou no táxi, murmurei para mim mesmo. Sinto que esta noite não foi um simples acaso, mas o começo de algo. A chuva continuava a escorrer pela janela, mas em meio ao ruído, senti uma nova emoção. Uma mistura de expectativa, excitação e um pouco de medo. O breve encontro com ela significou mais do que um simples passageiro e motorista. Foi a sensação de conexão que surge ao oferecer um pequeno gesto de gentileza a alguém, o calor humano e um momento inesperado, quase como o destino. Percebi que, depois daquela noite, a imagem dela não saía da minha cabeça, e no fundo do meu coração, prometi a mim mesmo. Não sei para onde nosso encontro irá, mas não devo esquecer este momento de hoje. O táxi deu a partida novamente e correu pela chuva.
passando pelas luzes da cidade. Mas um canto do meu coração permanecia aquecido. Fiquei surpreso com o fato de um pequeno gesto de consideração poder deixar uma impressão tão profunda. Ela não era uma simples passageira, e eu, talvez pela primeira vez na vida, estava dando o primeiro passo em um caminho de emoções invisíveis. Dias depois, eu estava novamente na mesma avenida daquela noite chuvosa. Segurava o volante com a calma de sempre, mas em algum lugar da minha mente, seu rosto ainda pairava. Não havia muitos passageiros, e, no entanto, um canto do meu coração estava estranhamente inquieto. Era a mesma rotina de direção de todos os dias, mas aquela noite parecia diferente. Foi quando, ao virar uma esquina, a vi parada com um guarda-chuva. A chuva ainda caía e seu casaco estava molhado. Meu coração disparou. Será que é a mesma pessoa? Murmurei. Felizmente, ela viu meu táxi e acenou sutilmente com a cabeça. O carro parou e eu baixei a janela com cuidado. A mesma pessoa, minha voz, tremeu um pouco mais do que o normal, mesmo sob a chuva torrencial. Ela me olhou por um instante e sorriu levemente. Sim, está chovendo muito mesmo. Sua voz ainda era calma, mas continha um leve cansaço e, ao mesmo tempo, um alívio. Senti essa tensão sutil e fiz uma pequena promessa a mim mesmo. Hoje, eu faria deste um momento de conexão com alguém, não apenas uma passageira. Quando o carro partiu, ela olhou para fora da janela em silêncio. Eu tomei a iniciativa. Não houve problema por eu ter recebido um pouco a mais da última vez? Ela arregalou os olhos, surpresa. Em seu olhar, havia uma breve confusão e um leve rubor de timidez. Ah, sim. Fiquei um pouco surpresa na hora, mas agradecida. Sua voz era baixa e suave. Apenas com a pequena palavra, agradecida, meu coração se aqueceu. Na estrada chuvosa, trocamos olhares em silêncio. As luzes da cidade fluíam pela janela e o som rítmico dos limpadores de para-brisa parecia uma música de fundo. Naquele silêncio, senti a tensão que ela não expressava e, ao mesmo tempo, uma pequena confiança em mim. Soltei um pouco a mão do volante e a observei em silêncio. O jeito como a mão se movia sob o casaco, o pequeno gesto de colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha e o olhar fixo na janela, tudo mostrava sua elegância e, ao mesmo tempo, seu charme humano. Depois de um tempo, decidi fazer algo que não costumava fazer. Pensei que uma pequena gentileza poderia criar uma grande conexão. Então, enquanto dirigia, falei casualmente, observando o ar e a atmosfera dentro do carro. Como foi o seu dia? Perguntei. Ela pareceu pensar por um momento e respondeu. Foi comum. Mas faz muito tempo que não converso com alguém assim, dentro de um táxi. Aquela única frase abalou meu coração. Eu havia esquecido o quão precioso é o momento de compartilhar sinceridade com alguém em um dia comum. Assenti silenciosamente e continuei dirigindo. Naquele momento, tirei R. 700 da carteira. 1, 2, 3, 4. Era um pouco mais do que a tarifa, um gesto de consideração. Eu sabia que ela poderia ficar surpresa, mas senti vontade de dar aquele valor. Para ela, poderia ser um pequeno consolo, e para mim, uma forma de expressar meus sentimentos. Você pode se sentir um pouco desconfortável, mas hoje eu só queria lhe dar isso, disse eu, estendendo a mão levemente. Ela hesitou por um momento, olhando para minha mão. Seus olhos demonstravam surpresa e, ao mesmo tempo, gratidão e uma certa emoção. O leve calor que senti na ponta dos dedos parecia ter tocado seu coração. Obrigada. Realmente não esperava, disse ela, sorrindo baixo. Naquele sorriso, senti uma sinceridade humana e a alegria de ser reconhecida por alguém. Naquele momento, dentro do táxi, fluía uma emoção que ia além da de um simples passageiro e motorista. Não foi dito em palavras, mas foi um momento em que trocamos pequenos sentimentos. O calor na ponta dos dedos, a tensão no olhar, o breve sorriso, tudo eram sinais que conectavam nossos corações. Quando o carro chegou ao destino, parei por um momento e a observei. Ela ajeitou o guarda-chuva e me olhou em silêncio. Seu olhar foi breve, mas continha um significado sólido.
Esta pessoa não é apenas alguém de passagem. Depois que ela saiu, observei sua silhueta pela janela. Sua figura sob o guarda-chuva se desvanecia na chuva, mas sua elegância e força permaneciam em meus olhos. Eu disse a mim mesmo em voz baixa: este encontro não é uma simples coincidência. Sinto que algo vai começar a partir daqui. Dirigindo o táxi novamente na chuva, pensei em como um pequeno gesto de gentileza naquela noite poderia ter um significado tão grande e prometi a mim mesmo em silêncio: se houver um próximo encontro, terei um pouco mais de coragem do que hoje. E eu queria transmitir a ela um interesse e cuidado sinceros. Depois daquela noite, no som silencioso da chuva e nas luzes da cidade dentro do táxi, eu sempre a lembrava, e um canto do meu coração permanecia aquecido. Fiquei surpreso com o fato de que uma pequena gentileza em uma noite comum, em um táxi comum, pudesse deixar uma memória tão forte e, acima de tudo, percebi o quão preciosa é a pequena conexão entre seres humanos. Dias depois, a lembrança daquela noite continuava a ecoar em minha mente. Mesmo na rotina repetitiva de dirigir o táxi, seu sorriso e seu olhar vinham à tona constantemente. Era um tremor no coração que eu não sentia normalmente, mas ao mesmo tempo uma confusão me visitava. Minha idade, a distância de nossas vidas e a falta de compreensão sobre a vida dela abalavam meu coração com cautela. Naquele dia, eu segurava o volante como de costume, mas meu coração não estava em paz. Enquanto transportava passageiros e percorria as ruas, de repente me lembrei do momento em que ela entrou no táxi. O breve instante em que nossos dedos se tocaram, seu olhar refletido na janela e o pequeno e caloroso sorriso que ela me deu, tudo estava vivo em minha memória. O desejo de reencontrar lá e, ao mesmo tempo, a pergunta: será que eu posso sentir isso? Surgiam em minha mente. Em toda a minha vida, raramente senti essa excitação e confusão ao mesmo tempo. Vivi como um simples taxista, mas agora, o próprio ato de inclinar meu coração para alguém era estranho. Dias depois, em um momento inesperado, eu a encontrei novamente. Desta vez, foi perto de um café na rua. No momento em que a vi parada com um guarda-chuva, senti como se meu coração tivesse parado por um instante. Ela também me viu. Hesitou por um momento e depois sorriu suavemente. Aquele breve sorriso aprofundou ainda mais a tensão em meu coração. Chovendo de novo, eu disse primeiro. Minha voz estava mais baixa e suave do que o normal. Ela assentiu levemente e respondeu: sim. Em dias como este, prefiro descansar um pouco em um lugar tranquilo. Naquele momento, pude sentir a solidão e o peso da vida escondidos em suas palavras. Por fora, ela era calma e elegante, mas por dentro havia um leve desejo de se apoiar em alguém. Soltei um pouco a mão do volante e murmurei para mim mesmo: será que posso me aproximar um pouco mais desta pessoa? Ao entrar no carro, tomei consciência da distância entre o banco do motorista e o do passageiro. Normalmente, era apenas um espaço, mas agora era um lugar cheio de tensão e excitação. O jeito como ela arrumava a bolsa, o pequeno gesto de colocar o cabelo atrás da orelha, cada pequena ação abalava meu coração. O pequeno presente que lhe dei da última vez não a incomodou? Perguntei com cuidado. Ela fechou os olhos por um momento, depois sorriu suavemente e disse: de forma alguma. Na verdade, fiquei um pouco surpresa na hora, mas meu coração se aqueceu. Ao ouvir aquelas palavras, senti um estranho alívio e, ao mesmo tempo, uma pontada de culpa. Será que é certo sentir essa emoção? Mas, ao mesmo tempo, em um canto do meu coração, o desejo de me aproximar um pouco mais dela se tornava mais forte. O carro estava silencioso. O som das gotas de chuva batendo na janela, o movimento rítmico dos limpadores de para-brisa e a música de bossa nova que tocava no rádio, tudo parecia uma trilha sonora envolvendo nossos sentimentos. Olhando para fora da janela, eu ponderei em meu coração: posso expressar esse sentimento a ela, ou devo apenas observar e esperar com cuidado, como estou fazendo agora? Naquele momento, senti seu olhar pousado em mim. Não foi um olhar demorado, mas continha curiosidade e uma estranha confiança. Quando a ponta dos meus dedos roçou levemente na mão que segurava o volante,
senti uma sensação como uma corrente elétrica, breve, mas clara. Isso é excitação, admiti para mim mesmo. Ao mesmo tempo, a pergunta: mas será que apenas olhar de longe é suficiente? Continuava. Naquele momento, um conflito surgiu dentro de mim. Devo expressar meus sentimentos ou devo continuar a observar com cuidado e esperar, como estou fazendo agora? O táxi chegou ao destino, e no momento em que ela pegou a bolsa, tomei uma decisão em meu coração. Hoje, vamos abrir um pouco mais o coração. Você gostaria de caminhar um pouco comigo? Já que está chovendo muito? Perguntei com cuidado. Ela arregalou os olhos, surpresa. Mas depois de pensar um pouco, assentiu e disse: tudo bem. Um pouco é o suficiente. Naquele curto tempo em que caminhamos sob o guarda-chuva, senti meu coração se acalmar um pouco. No momento em que sua mão tocou a ponta do guarda-chuva e roçou na minha, uma sensação breve, mas quente, capturou meu coração. No momento em que trocamos olhares, pudemos entender os sentimentos um do outro sem palavras. Depois daquela noite, percebi que nosso pequeno encontro não era uma simples coincidência, mas um evento que abalava meu coração. Minha idade, o olhar da sociedade e o medo, apesar de tudo, meu coração já estava em movimento. Segurando o volante e passando novamente pelas luzes da cidade, prometi a mim mesmo em silêncio: vamos nos aproximar com cuidado, mas não vamos negar os sentimentos de hoje. Assim, o tremor do meu coração começou. A gentileza simples, as conversas breves e os sentimentos que senti ao observar um ao outro se acumularam, e pela primeira vez, percebi que uma noite comum na vida poderia ser tão cheia de excitação e confusão. Dias depois, era outra noite chuvosa. No momento em que vi a silhueta dela caminhando na rua com um guarda-chuva, meu coração disparou. Em meu peito, a excitação e a tensão se misturavam. Agora, não era mais uma simples coincidência, mas uma espécie de promessa não intencional. Além da relação entre motorista de táxi e passageira, algo que roçava levemente nossos corações havia começado. Hoje, ao contrário das outras vezes, dirigi o táxi com um pouco mais de calma. Na estrada, a água da chuva e as luzes brilhantes, e as frequentes paradas no semáforo, meu coração estava voltado apenas para ela. Quando ela entrou no táxi, desta vez, tive coragem de iniciar uma conversa. Como foi o seu dia? Perguntei como antes. Mas desta vez, não era um simples cumprimento. Era uma sinceridade que vinha do fundo do meu coração. Ela me olhou por um instante e sorriu levemente. Foi um dia agitado, mas hoje me sinto um pouco mais em paz. Naquele momento, li algo escondido em suas palavras. Por fora, ela parecia elegante, mas a cada vez que meu coração a tocava, a tensão se desfazia um pouco, e por um momento havia um alívio. Era por isso que eu queria encontrar lá novamente. Enquanto o táxi se movia, continuei a falar com cuidado, segurando o volante. A pequena consideração que lhe dei da última vez não a incomodou? Ela segurou o riso por um momento e assentiu. Não. Na verdade, fiquei um pouco surpresa na hora, mas meu coração se aqueceu. Aquela única frase derreteu a ansiedade em meu coração. Agora, eu não era mais apenas um observador. Havia a expectativa de que um momento em que pudéssemos compartilhar sentimentos pudesse chegar. O som da chuva batendo na janela, o movimento rítmico dos limpadores de para-brisa e a suave melodia da bossa nova. O táxi parecia um pequeno mundo. O ruído externo se distanciava, e apenas ela, eu e nossas respirações permaneciam nítidas. Olhei para ela por um momento. O jeito como o cabelo caía levemente atrás da orelha, o gesto da mão ajeitando o casaco, o olhar fixo na janela, cada pequeno movimento abalava meu coração. Em meu peito, emoções não ditas vinham como ondas. Posso ser um pouco sincero? Perguntei com cuidado. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas logo assentiu com cautela. Sim, tudo bem. Respirei fundo e comecei a expressar, pouco a pouco, a sinceridade do meu coração. Sinceramente, desde o primeiro momento em que a conheci, não parei de pensar em você. Não como uma simples passageira, mas como alguém por quem senti uma atração.
Não sei se posso dizer isso, mas na verdade não consegui mais guardar para mim. Naquele momento, o táxi se encheu de tensão. Ela arregalou os olhos e me encarou. No breve silêncio, esperei com o coração trêmulo para ver como ela receberia minhas palavras. Ela respirou fundo e sorriu suavemente. Sinceramente, eu também senti algo parecido. No início, fiquei confusa, mas aos poucos percebi que seu coração era sincero. Aquela única frase derreteu meu coração. Foi um momento breve, mas intenso. Expressamos nossos sentimentos sinceros um ao outro e, ao mesmo tempo, confirmamos os sentimentos do outro. Agora, não éramos mais apenas observadores, mas seres que se entendiam. O táxi chegou ao destino, mas não nos movemos por um momento. Na chuva e nas luzes de néon brilhantes do lado de fora da janela, senti a mão dela roçar a ponta da minha. Foi um toque breve, mas quente. No momento em que confirmamos a presença um do outro em silêncio, já estávamos conectados. Naquele momento percebi. Minha idade, o olhar da sociedade e as restrições do dia a dia, apesar de tudo, a sinceridade supera tudo. Ela e eu. Uma relação que começou com um simples encontro casual, agora se transformava em uma profunda troca de corações. Dentro do táxi, compartilhamos um sorriso por um momento e nos olhamos nos olhos. Mesmo no longo silêncio, não havia desconforto, mas um caloroso entendimento e confiança. A excitação e a tensão em meu coração agora se transformavam em alegria e expectativa. Naquela noite, decidi em meu coração: aconteça o que acontecer, não esconderei a sinceridade de hoje. E ela também, com um breve olhar e um sorriso, parecia estar fazendo uma promessa em seu coração. O táxi partiu novamente e percorreu lentamente a estrada chuvosa. Mas meu coração já havia chegado ao seu destino. Confirmamos a sinceridade um do outro e agora nos tornamos um relacionamento que poderia se aproximar aos poucos. Depois daquela noite, mesmo na minha rotina de motorista, eu a lembrava e guardava a excitação em meu coração. Uma relação que começou com uma simples gentileza e um encontro casual, agora se transformava na primeira sinceridade em que confirmamos nossos sentimentos um pelo outro. Desde aquele dia, nossos encontros se tornaram mais frequentes. O que parecia ser um encontro casual, aos poucos se transformou em uma espera intencional. No entanto, à medida que meu coração se aprofundava, comecei a ser dominado pelo olhar da sociedade e por preocupações realistas. Minha idade, a vida dela, como as pessoas ao nosso redor nos veriam, tudo isso não saía da minha cabeça. Naquela noite, enquanto dirigia o táxi e percorria a estrada, observei os letreiros de néon brilhando do lado de fora da janela. Mais do que transportar passageiros, o tempo que eu passava remoendo nosso relacionamento em meu coração era maior. Ela e eu, um sentimento que começou com uma simples coincidência, agora estava sinceramente conectado, um fato que eu não podia negar. Mas, ao mesmo tempo, em um canto do meu coração, a ansiedade se instalava. Será que é certo sentir essa emoção? Murmurei para mim mesmo. O táxi estava silencioso. O som da chuva batendo na janela, o movimento rítmico dos limpadores de para-brisa e a suave melodia da bossa nova que tocava no rádio, tudo parecia um pano de fundo envolvendo meu coração. No entanto, a tensão em meu peito não desaparecia. No momento em que a encontrei novamente naquele dia, nos olhamos em um breve silêncio. Ela também parecia ler meu coração, pois em seu olhar, a preocupação e a excitação se misturavam. Seu olhar era diferente de antes, um pouco mais cauteloso, e continha até mesmo um certo peso de responsabilidade. Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós? Perguntei com cuidado. Ela respirou fundo por um momento e disse em voz baixa: sinceramente, um pouco. Há a diferença de idade, e minha vida é um pouco complicada, mas não posso negar meus sentimentos. Quando estou com você, sinto-me estranhamente confortável e segura. Naquelas palavras, havia sinceridade e, ao mesmo tempo, o peso da realidade. Respirei fundo e senti a ponta dos meus dedos tremerem levemente. Não era uma simples excitação, mas o fardo que se sente ao pensar sinceramente na outra pessoa. Ela e eu, naquele dia,
conversamos muito dentro do táxi, sobre nossas vidas, famílias e o tempo que passou. A diferença de experiência que surge com a diferença de idade, o muro da realidade que cada um de nós tinha que enfrentar, tudo isso nos trazia preocupações. É difícil de acreditar que você possa entender meu coração, disse ela com cuidado. Então, eu me esforçarei mais. Se conversarmos sinceramente e tentarmos nos entender, com certeza haverá um caminho, disse eu, envolvendo levemente o volante com a ponta dos dedos. Naquele momento, dentro do táxi, senti mais uma vez, com uma pequena gentileza, um olhar e um toque na ponta dos dedos, podíamos confirmar o coração um do outro, mas o muro da realidade ainda nos separava. O olhar do mundo, minha idade, a vida dela e a minha vida traçando órbitas diferentes, esse fato pesava em meu coração. Durante o tempo que passamos juntos, muitas vezes senti um conflito interno. O desejo de me aproximar dela e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de observá-la de longe. A vontade de compartilhar nossos sentimentos sinceros, mas a situação de não poder ignorar a avaliação do mundo e os problemas realistas, tudo isso continuava a abalar meu coração. Ela também, eu podia ler o conflito em seu olhar e expressão. Um sorriso breve, mas um olhar que continha uma tensão e preocupação sutis, e a cautela em suas palavras. Sabíamos o coração um do outro, mas ao mesmo tempo entendíamos que precisávamos agir com cautela para proteger um ao outro. Quando o táxi chegou ao destino, nos olhamos em silêncio por um momento. A ponta dos nossos dedos se roçou levemente, e com aquele breve contato, confirmamos o coração um do outro. No entanto, por trás desse contato, ainda restavam pesadas preocupações realistas. Prometi a mim mesmo em silêncio. Não vamos esconder nossos sentimentos, mas também precisamos pensar em uma maneira de nos proteger. Ela provavelmente estava pensando a mesma coisa. Confirmando o coração um do outro apenas com um olhar e um breve sorriso, aceitamos o fato de que tínhamos que continuar nosso amor com cautela na realidade. Naquela noite, enquanto corria pelas luzes da cidade, remoía o conflito em meu coração. Ela e eu, um sentimento que começou com uma simples coincidência, agora se transformava em sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, o olhar do mundo e o muro da realidade continuavam a nos testar. Apesar de tudo, decidi em meu coração: vamos valorizar o coração um do outro. Não importa o que o mundo diga, a sinceridade deste momento deve ser protegida. E eu pude ler no olhar dela, em nosso último olhar, que ela havia tomado a mesma decisão. Desde aquele dia, começamos a nos entender um pouco mais, a agir com um pouco mais de cautela e, ao mesmo tempo, a abrir nossos corações um para o outro. A pequena gentileza, o toque na ponta dos dedos, a troca de olhares, cada momento agora se tornava uma forma de proteger um ao outro e, ao mesmo tempo, confirmar nosso amor. Naquela noite, a cidade ainda estava molhada de chuva. O brilho dos letreiros de neon refletia no asfalto molhado, estendendo-se longamente, e o som das rodas dos carros passando por poças d'água infiltrava-se silenciosamente no táxi. Eu, com o coração cheio de uma tensão incomum, segurava o volante. Hoje não era um encontro simples. No fundo do meu coração, uma explosão de emoções já preparada me aguardava. No momento em que ela entrou no táxi, respirei fundo e organizei meus pensamentos. O calor que senti de seu ombro, sentado um pouco mais perto do que o normal, o leve tremor da alça da bolsa em sua mão, tudo batia em meu coração. Já nos encontramos várias vezes, mas esta noite era diferente. Hoje era o momento de confirmar a sinceridade um do outro e mostrar o fundo de nossos corações. Hoje quero ser sincero, disse eu em voz baixa, apertando a ponta dos dedos no volante. Ela olhou para fora da janela, em silêncio por um momento, e depois virou a cabeça lentamente. Seu olhar estava mais profundo e sério do que antes. Sim, acho que também estou pronta. Um silêncio pairou no carro. O som da chuva batendo na janela, o movimento rítmico dos limpadores de para-brisa e a suave melodia da bossa nova, tudo envolvia nossos sentimentos. Decidi em meu coração: hoje não vou esconder. Sinceramente,
Desde o primeiro encontro, senti-me atraído por você, disse eu com cuidado, mas com firmeza. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas logo sorriu suavemente e respondeu: Eu também sinto o mesmo. No início, fiquei confusa, mas agora está claro. Quando estou com você, meu coração fica em paz e sinto uma excitação. Naquele momento, o ar dentro do táxi mudou. A tensão se adensou gradualmente e, ao mesmo tempo, uma mistura de calor e alívio se formou. Confirmamos o coração um do outro e, ao mesmo tempo, liberamos a excitação que havíamos escondido por tanto tempo. Olhei para ela por um momento. O jeito como o cabelo caía atrás da orelha, o pequeno movimento da ponta dos dedos tocando a bolsa, o olhar fixo na janela, tudo me cativava. A emoção que brotava do fundo do meu coração agora se aproximava como uma onda que eu não conseguia mais reprimir. Hoje só quero ser sincero. Não quero mais esconder, quero lhe transmitir meu coração. Minha voz era baixa e suave, mas continha firmeza. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e segurou minha mão levemente. O calor e o tremor que senti na ponta dos dedos abalaram meu coração. Eu também quero abrir meu coração para você. É difícil de acreditar que podemos sentir o coração um do outro tão de perto, mas estou tão feliz. Naquele momento, toda a tensão dentro do táxi explodiu. Sem precisar de palavras, entendemos completamente os sentimentos um do outro. Um momento em que confirmamos nossos corações com a ponta dos dedos e o olhar. Coloquei minha mão levemente sobre a dela e, mesmo em meio à tensão, consegui dizer suavemente: Ser sincero um com o outro é tão difícil e, ao mesmo tempo, tão feliz. Ela sorriu e assentiu. E no silêncio que fluiu entre nós por um momento, percebi. Minha idade, o olhar da sociedade, a pressão externa, tudo testou nossos corações, mas no final, apenas a sinceridade permanece. Quando o táxi se aproximou do destino, nos olhamos em silêncio por um momento. O calor na ponta dos dedos, a profundidade do olhar e um breve sorriso foram suficientes para confirmar completamente os sentimentos um do outro. Agora, não éramos mais um encontro casual, mas seres que podiam se entender e abrir seus corações. Naquela noite, no breve silêncio com ela, senti uma explosão em meu coração. Emoções que não podiam ser expressas em palavras vieram em ondas, e ao mesmo tempo, um calor e alívio me acompanharam. Nossos corações agora não precisavam mais ser reprimidos, e a presença um do outro era suficiente para nos deixar excitados. Soltei um pouco a mão do volante, respirei fundo e prometi a mim mesmo: aconteça o que acontecer, não negarei os sentimentos de hoje. Devo proteger a sinceridade um do outro. Ela sorriu levemente e não soltou minha mão. Por um breve momento, confirmamos nossos corações e, ao mesmo tempo, imaginamos nosso relacionamento futuro. Minha idade e o olhar da sociedade poderiam nos testar, mas a sinceridade desta noite não mudaria. A chuva parou por um momento e as luzes da cidade brilharam ainda mais intensamente. Dentro do táxi, nos olhamos nos olhos e, sem palavras, compartilhamos a excitação e a tensão em nossos corações. Uma história que começou com uma simples gentileza e um encontro casual, agora explodia em um momento de transmissão de sentimentos sinceros um ao outro. Depois daquela noite, mesmo na minha rotina de motorista, eu a lembrava e guardava o momento da explosão em meu coração. O calor na ponta dos dedos, a troca de olhares e a sinceridade transmitida, tudo renovou meu coração. Desde aquele dia, a memória da noite chuvosa ficou cada vez mais nítida. O breve toque dos dedos que trocamos no táxi, a excitação transmitida pelo olhar, a sinceridade que expressamos, tudo isso se firmou em meu coração. Agora, não podíamos mais considerar a existência um do outro como um simples acaso, mas ao mesmo tempo, a realidade continuava a nos testar. Minha idade, o olhar da sociedade, nossas vidas e responsabilidades, esses elementos nos seguiam como uma sombra pesada, limitando a liberdade de nossos corações. Segurando o volante, refleti profundamente. Será que consigo manter esse sentimento e, ao mesmo tempo, proteger um ao outro?
O encontro com ela não era mais apenas um breve acaso, mas havia se tornado uma parte importante da minha vida. Com as poucas palavras trocadas no táxi e o contato dos dedos, entendíamos o coração um do outro. E nesse entendimento, a confiança e o amor começaram a brotar naturalmente. Naquele dia, descemos perto de um pequeno parque no centro da cidade. A chuva havia diminuído, mas no ar, junto com o cheiro úmido, restava uma tensão fresca. Dividimos um guarda-chuva e caminhamos com cuidado. A cada passo, a excitação e a tensão em nossos corações se dissipavam um pouco e, ao mesmo tempo, se aprofundavam. É bom ser tão sincero hoje, ela sussurrou baixo. É verdade. Agora que não precisamos mais esconder nossos sentimentos, sinto-me mais à vontade. Respondi com um sorriso. Mesmo naquela breve conversa, confirmamos o coração um do outro e, ao mesmo tempo, pensamos na direção a seguir. Sentamo-nos por um momento em um banco do parque. Sua mão tocou a minha naturalmente. O calor e o tremor que senti na ponta dos dedos chegaram até o fundo do meu coração. Olhamo-nos em silêncio e compartilhamos o que sentimos por um longo tempo. Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de nós, não é? Perguntei com cuidado. Ela assentiu. Sim, mas agora tento não me importar. O que importa é o nosso coração. Naquele momento, percebi. O olhar do mundo e a minha idade poderiam ser obstáculos para o nosso amor, mas a sinceridade podia superar qualquer barreira. Já havíamos confirmado a sinceridade um do outro, e só isso bastava. Levantei levemente a mão e segurei seu queixo com delicadeza, dizendo: quero lembrar por muito tempo este momento em que estamos juntos esta noite. Ela fechou os olhos por um momento, depois levantou a cabeça lentamente e olhou nos meus olhos. Eu também. Com você, nenhum olhar do mundo importa. O parque, onde a chuva havia parado, estava silencioso. Nossas sombras se alongavam sob a luz do poste, e o vento soprava levemente, roçando seus cabelos. Naquele momento, senti não apenas uma simples excitação, mas uma profunda sensação de estabilidade e felicidade. Agora, eu sabia que tínhamos nos tornado um relacionamento que podia expressar sinceridade um ao outro e, ao mesmo tempo, proteger um ao outro. Nossa história, que começou no táxi, agora deixava um eco de conclusão no meio do parque. O toque dos dedos, a troca de olhares, o breve sorriso, tudo era o fio que conectava nossos corações. Fomos sinceros um com o outro, e essa sinceridade se firmou solidamente. Prometi a mim mesmo. Não importa quais dificuldades surjam, protegerei este momento e esta sinceridade de hoje. Ela provavelmente sentia o mesmo. A confiança e o afeto um pelo outro agora se tornariam um critério importante em nossas vidas. Caminhando pelo parque, nos apoiamos levemente nos ombros um do outro. Não falamos muito, mas com aquele breve contato físico, podíamos sentir o coração um do outro. Por um momento, esquecemos todas as preocupações e ansiedades do mundo e pudemos nos concentrar apenas um no outro. Não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas se lembrarmos da sinceridade de hoje, será o suficiente, eu disse. Ela pensou por um momento e sorriu suavemente. É verdade. O importante é o nosso coração agora. E eu acredito nesse coração. Naquele momento, percebi. Na vida, nem tudo acontece como planejado. Minha idade, o olhar da sociedade, a incerteza da vida. Mas a sinceridade pode superar tudo isso. Nosso relacionamento não era perfeito, mas era suficientemente belo e precioso. Naquela noite, caminhamos lentamente pelo parque, de mãos dadas. A chuva havia parado por um momento, mas em nossos corações a emoção ainda fluía como uma chuva quente. E essa emoção continuaria, e não cederia ao olhar do mundo e às dificuldades da realidade. O encontro casual que começou no táxi, a pequena gentileza, o toque dos dedos, o momento de compartilhar a sinceridade, tudo agora se conectava em uma única história. Confirmamos o coração um do outro e nos tornamos um espaço seguro e acolhedor um para o outro. Por fim, olhei para ela e murmurei para mim mesmo. A sinceridade de hoje, a excitação de hoje, o nosso eu de hoje, jamais esquecerei. Ela provavelmente sentia o mesmo.
A sinceridade e o coração conectado um ao outro seriam a maior força que nos guiaria no futuro. E assim, com um coração silencioso, mas firme, estávamos ao lado um do outro. Na noite da cidade onde a chuva havia parado, o amor que começou no táxi agora se estabelecia lindamente na realidade. Coração vermelho. A inscrição e o polegar para cima, o gostar, dão força para mais histórias. Ative as notificações para ser o primeiro a conhecer as novas histórias proibidas.